Olá, bom dia. Um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Vamos ao estudo de hoje em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus, no capítulo 18 de 1 Crônicas. Você já leu, já ouviu este áudio completo, o áudio do capítulo em sua Bíblia? O que você achou interessante, o que chamou a sua atenção? Vamos ver quais são os ensinamentos, as lições profundas que este capítulo apresenta a nós. O tema, o segredo das vitórias de Davi. Vamos continuar conhecendo as maravilhosas realizações que Davi alcançou com a ajuda de Deus. Diante das lutas e desafios da vida cristã neste mundo corrompido pelo pecado, precisamos entender que não podemos enfrentar o combate sozinhos, em nossas próprias forças. Nosso Senhor Jesus disse claramente: sem mim nada podeis fazer. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Portanto, só seremos realmente vencedores se unirmos nosso esforço humano com o poder divino. Isso vai ficar bem claro para nós no estudo do capítulo de hoje. Em 1 Crônicas 18, Esdras nos mostra as conquistas militares de Davi e destaca, com a bênção de Deus, seu reino prosperava em todos os aspectos. É tão forte que o escritor diz: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. A expansão do reino também é acompanhada por um compromisso com a justiça e a adoração a Deus. Davi não apenas buscava conquistas territoriais, mas também se dedicava a garantir que a adoração ao Senhor fosse central na vida do povo de Israel. Além das conquistas militares, a expansão do reino de Israel sob Davi também reflete a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas ao povo. A história de Davi é um testemunho do poder de Deus para guiar e proteger aqueles que confiam nele. Se há um segredo para a prosperidade de Davi e da nação de Israel, à época este se chama trabalho, amor pelo povo de Deus, temor a Deus e obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Você quer ser realmente próspero? Próspero de verdade? Faça como Davi fez. Siga estes princípios. Essa é a introdução, um pequeno resumo de nosso estudo do capítulo 18. Mas tem ainda muitos detalhes importantes e que vale a pena você continuar comigo até o fim. Lembrando que o nosso estudo, a primeira parte, está relacionado com o contexto da época. O comentário vai se concentrar principalmente no contexto para a época. E depois, a segunda parte, quais os ensinamentos e as lições para se aplicarem hoje, em nossas vidas, em nosso tempo. Então, vale a pena você ir até o final, tá? Vamos à análise dos textos. As grandes vitórias de Davi sobre os filisteus, sobre os sírios
e outras nações são narradas neste capítulo. Desta forma, seu reino se expandiu, principalmente para o norte e nordeste. Este capítulo é paralelo a 2 Samuel, capítulo 8. Verso 1. Este é o único registro de Davi tomando a cidade dos filisteus, apesar de tê-los derrotado muitas vezes em combates. Gate era a cidade da Filístia mais próxima do território israelita. Logo, oferecia a maior ameaça a Israel. Verso 2. A ocasião em que Davi se responsabilizou pela campanha contra os moabitas deve ter sido muito dura, visto que ele tinha muita estima por Moabe. Sua bisavó Ruth veio de Moabe. Davi mandara a própria família para lá por motivos de segurança, enquanto se escondia de Saul. O termo que melhor expressa a relação descrita aqui, em que os moabitas se tornaram servos de Davi e a ele pagaram tributos, seria suzerania. Isso significa que Moabe, não pertencia ao reino de Israel e também não tinha um governante israelita. Governantes nativos podiam permanecer no ofício, mas tinham de mostrar sua submissão a Davi, fazendo tratados de suzerania com ele. É um nome diferente, suzerania. Versos 3 e 4, a campanha nessa passagem pode ter ligação com a Guerra dos Círios, melhor delineada em 1 Crônicas 19, pois Hadadezer é mencionado em ambos os contextos. Seu reino, Zobá, ficava ao norte de Damasco. Davi o perseguiu até a Ramate, aproximadamente 160 quilômetros de distância de Damasco, em um esforço para expandir o Império Israelita até o rio Eufrates. A justificativa de Davi deve ter sido a promessa de Deus a Abraão de que a terra a qual ele estava concedendo iria estender-se desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Verso 5. A capital do reino da Síria, ao norte e ao nordeste de Israel, era Damasco. Versos 6 e 7. Servos e presentes. Esses termos técnicos, assim como no caso de Moabe, sugerem que Damasco se tornara um estado vassalo de Israel. Em pouco tempo, Moabe e Damasco se tornaram estados dominados, e Zobá transformara-se em um território ocupado. Agora os versos 8 e 9 traz duas cidades, Tibate e Cum. Samuel adicionou mais uma, Berotai. Todas as três são mencionadas em textos egípcios e localizavam-se no nordeste de Baalbeque, no Líbano central. Então o capítulo ele vai descrevendo as cidades, os países, as regiões que Davi foi dominando com seu exército. Agora o verso 10, para lhe perguntar como estava e para o abençoar. Essa aparente linguagem casual explica uma situação formal em que Tou, o rei de Ramate, voluntariamente aproximava-se de Davi em submissão de servo. Em outras palavras, o que Moabe e Damasco faziam involuntariamente, Ramate fazia voluntariamente, fazendo-se de estado vassalo de Israel, ou seja, aceitando assim o domínio. O verso 11, o fato de Davi ter consagrado todos os espólios de guerra, sugere que ele via as batalhas como campanhas de guerra santa. Olha só, então Davi, diferente de Saul,
ele reconhecia que acima dele estava o Senhor, estava Deus. Iniciada e dirigida por Deus, tudo procede da vitória que pertencia a ele. Dizia-se que os espólios eram anátema ou malditos em Josué, capítulo 6, o que significa que eles não podiam ser usados para propósitos seculares, mas somente para serem consagrados a Deus. Quando Salomão construiu o templo, levou todas as coisas consagradas para os tesouros do templo. Os espólios de Amaleque deviam incluir conquistas dos amalequitas por Saul, mas provavelmente fazem referência às investidas de Davi contra eles, enquanto ele habitava em Ziclag. Verso 12. Um dos sobrinhos de Davi, Abisai, foi incluído em um dos grupos dos 3 valentes de Davi. 13 e 14. O termo servos, aqui, sugere que Edom se tornou não somente um inimigo derrotado, mas também um estado vassalo de Israel. Isso permitiu a Edom continuar com a própria liderança, mas sob a supervisão de perto de Davi, como a referência às guarnições militares israelitas deixa claro. Agora o verso 15, Davi recompensou o seu sobrinho Joabe com o posto de comandante do exército pelo seu sucesso em minar os muros de Jerusalém. Verso 16. Zadok, sacerdote, descendia de Arão por intermédio de Eleazar. Abimeleque, Abiatar, um descendente do filho de Arão, Itamar, servira como sacerdote de Davi no deserto, e mais tarde em Jerusalém. No entanto, ele foi desleal a Salomão e por isso removido do ofício, deixando Zadok como o único sumo sacerdote. É bem provável que Davi tenha suspendido Abiatar de sua função também algum tempo antes, pois na presente passagem, seu filho Abimeleque exerceu o sacerdócio com Zadok. Agora o verso 17 descreve quereteus e peleteus. Eram tropas de elite, provavelmente compostas de mercenários. Mercenários, no caso, eram guerreiros contratados, eram pagos. Elas obedeciam a Benaia, um membro de um dos grupos dos 3 valentes. Havia filisteus conhecidos como quereteus, e a relação entre peleteus e filisteus leva à conclusão de que eles eram todos da Filístia. Os filhos de Davi que lhe serviram em seu governo eram chamados pela palavra hebraica Nishon, normalmente traduzida como sacerdotes. Aqui fecha os comentários dos versículos do capítulo 18. Agora, nós vamos para o texto do livro Patriarcas e Profetas, descrevendo estas vitórias, estas experiências de Davi e como podemos aplicar em nossas vidas também. Davi foi um ser humano representativo. Olha que interessante. A vida, a história, as vitórias e também derrotas de Davi, elas são muito significativas para nós. Sua história é de interesse para cada pessoa que se esforça por obter vitórias eternas. 2 poderes lutaram pela supremacia em sua vida. A incredulidade arregimentou suas forças e tentou eclipsar a luz que do trono de Deus brilhava sobre ele. A batalha prosseguia diariamente em seu coração, disputando Satanás cada passo de avanço feito pelas forças da justiça.
Davi entendeu o que significa lutar contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Por vezes, parecia que o inimigo obtinha vitória, mas afinal vencia a fé, e Davi se regozijava no poder salvador de Jeová. Olha que destaque traz aqui, né? Então parecia às vezes que o inimigo ia triunfar, mas Davi se apegava a Deus pela fé e triunfava. A luta pela qual passou Davi, todo seguidor de Cristo enfrentará. Satanás desceu com grande poder, sabendo que pouco tempo lhe resta. Trava-se o conflito aos olhos do universo celestial e anjos permanecem prontos para erguer, em favor dos oprimidos soldados de Deus, um estandarte contra o inimigo, e para colocar-lhes nos lábios cânticos de vitória e júbilo. Onde quer que seja violada a vontade de Deus por nações ou indivíduos, chegará o dia da retribuição. Muitos põem de lado a sabedoria de Deus e preferem a sabedoria de pessoas mundanas, adotando alguma invenção ou estratagema humano. Davi colocou a palavra de Deus ao seu lado, junto ao trono. Olha que solene isso aqui. Davi colocou a palavra de Deus ao seu lado, junto ao trono. Tornava-se então inamovível, mas, abandonando suas doutrinas, manchou uma das mais belas reputações. Devemos harmonizar nossa religião com o padrão bíblico. Não nos devemos colocar onde aleguemos sabedoria para receber ou rejeitar as palavras de Deus segundo nossa vontade. Não pense nunca, o mundano, que o cristão e o mundo são um só. Na mente e no discernimento, há uma linha traçada entre o Deus eterno e a igreja por um lado e o mundo por outro. Não há unidade entre os dois. Um escolhe o caminho do Senhor, o outro os caminhos de Satanás. Haverá sempre a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Só corrigindo, este texto fantástico está na Meditação Matinal de 2002, página 150. Realmente um texto muito oportuno para trazer no contexto do capítulo. O Senhor dava vitórias a Davi onde quer que ia, porque ele colocou a palavra de Deus ao seu lado do seu trono. E se fizermos assim, também seremos vitoriosos. Agora, vamos aplicar as lições. O relato das vitórias de Davi deve incentivar-nos a vencer como ele venceu, dependendo do Deus que nunca perde nenhuma batalha. Reflita, Deus não é contra que tenhamos recursos para sustentar nossa família. Ele é contra que confiemos mais nesses recursos do que nele. Deus não quer que morramos de fome ao colocarmos seus princípios em prática. Por exemplo, como perder o emprego por causa da guarda do sábado. Deus diz claramente em sua palavra: lembra-te do dia do sábado, 6 dias trabalharás. Precisamos confiar. Ele não quer que confiemos mais no emprego do que nele. E somos provados.
Deus não é devidamente adorado quando valorizamos mais nossos míseros salários do que a Ele. Portanto, analise, tudo que somos e temos, devemos a Deus. Certamente que sem Ele nada seríamos. Davi entendeu isso. Ele disse, tudo é teu, Senhor, e a ti te damos. Verdadeiro sucesso se obtém fazendo um pacto de fidelidade com Deus. Não são as vitórias que fazem alguém ser grande. É Deus quem engrandece aos humildes. Tudo que somos e temos deve ser consagrado ao Senhor para que Ele faça o que quiser conosco. Embora seja difícil viver na contramão deste mundo, cujos valores estão invertidos e as pressões sociais nos oprimem, com Deus em primeiro lugar em nossa vida e tendo Sua palavra como guia, obteremos muitas vitórias sobrenaturais. Portanto, priorize Deus e Sua palavra, e então vencerás. Percebe quantos ensinamentos muito especiais estão aqui diante de nós? Agora vamos fechar nosso estudo. Principais lições. Primeiro, Deus é a fonte da vitória. A frase, o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia, é repetida para enfatizar que, embora Davi fosse um líder militar muito capaz, o sucesso final vinha de Deus. Não se esqueçam deste detalhe. É Deus quem nos dá vitórias. É o poder de Deus unido ao esforço humano. E isso ensina que o crente não deve lutar sozinho em seus desafios, mas confiar na ajuda divina. Segunda lição, liderança justa e reta. Davi governou com justiça e retidão, o que reflete uma liderança aprovada por Deus. Seu reinado serviu de modelo para o povo de Israel, especialmente para aqueles que retornavam do cativeiro babilônico. E terceira lição, propósito na conquista. As riquezas acumuladas nas guerras não foram para enriquecimento pessoal de Davi, mas foram dedicadas ao Senhor. Isso demonstra prioridade de Davi em honrar a Deus e o seu papel na preparação para a construção do templo, uma tarefa que seu filho Salomão completaria. Apegue-se, portanto, amado ouvinte da palavra de Deus, apegue-se ao Senhor, prossiga em conhecê-lo, confesse-lhe os seus pecados, e as muitas bênçãos e promessas lhe acompanharão por onde quer que você for. Vigiemos e oremos. Amém. Olha, creio que você deve ter, após estudar este capítulo e acompanhar este estudo, ter entendido o propósito de Deus ao trazer este capítulo para nós. O pensamento já diz, o pensamento do dia, não lute sozinho, segure nas mãos de Deus, assim a vitória estará garantida. Amém? Que estas lições, que esses ensinamentos possam realmente exercer na sua vida, na minha vida, um papel positivo, poderoso, pois cada um de nós temos nossas lutas, nossas batalhas, e hoje não é contra exércitos humanos. A nossa batalha hoje é contra exércitos celestiais, né? Forças espirituais. É uma guerra espiritual.
que Deus nos dê a sua graça para, assim como Davi, alcançarmos as vitórias. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo teu cuidado protetor, pelo despertar de um novo dia. Obrigado, Senhor, porque neste mundo tão complicado não estamos sozinhos, não estamos abandonados. O Senhor está sempre disposto a nos ajudar, a nos socorrer e está sempre ao nosso lado. Ajude-nos, Senhor, a reconhecermos como Davi a nossa total dependência de Ti e que sozinhos não somos nada. Senhor, abençoe, ajude cada pessoa que está acompanhando este estudo, esta oração, nas circunstâncias, nas batalhas de mais um dia. Fica conosco, Senhor, e nos dê as vitórias conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais um dia e demos mais um passo. 1 Crônicas 18. Se você ainda não deixou o like, deixe seu like. Também comente o que você achou interessante, o que chamou a sua atenção neste estudo, neste capítulo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente para o estudo do próximo capítulo, o capítulo 19. Tchau, tchau.